Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. A sobremesa, requerimentos de inversão de pauta para os itens 8, requerimento 33 do deputado Áureo, 14, PL 4745 de 2023 do deputado Duarte. Em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se acham. Aprovados. Item 8. Requerimento número 33 de 2024 do senhor Áureo Ribeiro, que requer a inclusão de convidados na audiência pública para debater os riscos associados ao consumo de dispositivos eletrônicos para fumar sem registro na Anvisa ou por menores de idade. Para encaminhar a favor do requerimento, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado Áureo Ribeiro. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, estou só apresentando o requerimento para que a gente possa ampliar a discussão desse tema que tem assolado os brasileiros e brasileiras. Então, pedi para acrescentar a Alessandra Baixo Soares, ex-diretora da Anvisa. O Alessandro, ele é consumidor, ativista e fundador do Instituto Diretório de Informações para a Redução dos Danos do Tabagismo. A Ingrid Taricano, mestre pela Escola Paulista de Medicina. E o Rodolfo Fred, especialista e pneumologista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Só para acrescentar, senhor presidente, tinha feito verbal, mas agora por escrito, para que a gente possa acrescentar na audiência pública. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 3. Requerimento número 28 de 2024 do senhor Pedro Lucas Fernandes, que requer a realização de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir os impactos econômicos, sociais e ambientais dos veículos elétricos, os custos associados à substituição desses componentes para os consumidores, o descarte e reciclagem de baterias e as implicações para a infraestrutura energética nacional. Para encaminhar a favor do requerimento, conceda a palavra ao deputado Gaguin. Senhor presidente, gostaria de que fosse incluído aí também o presidente mundial da empresa, Yang Xuanfu, presidente e fundador da BID, plenário 8, está em qual? Incluído esse convite a ele, e que pudesse juntar aí, se o deputado Áureo concordasse, o deputado Áureo também tem também nesse mesmo sentido, que é sobre o carro elétrico, sobre baterias, esse negócio, e o deputado Vinícius também. Poderíamos juntar os três em uma data só, e que de preferência viesse. Para discutir o requerimento, o deputado Celso Russomano. Não, eu quero fazer frente a esse apoio ao requerimento, dizer que eu gostaria de subscrever também o requerimento. Acho importante a discussão, inclusive, nós tivemos aí um evento essa semana de um veículo transitando daqui para Goiânia. Na volta, o carro aparecia no painel, foi inclusive da ex-ministra Cristiane, aqui do governo passado, e estava o marido dela, que já foi desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, e quando eles estavam voltando, a bateria aparecia lá 250 quilômetros, dava tempo de eles pararem no outlet no meio do caminho, e o carro parou do nada na estrada. Depois de parar do nada na estrada, eles pediram socorro, entraram em contato com a BID não sabia como resolver o problema, não tinha nem os dados do carro, não tinha nada. O guincho da concessionária disse que só levava o carro até um posto de gasolina e não resolvia o problema, porque tinha que chegar no outlet para poder carregar. Aí eles contrataram um guincho particular para ir até o outlet. Esse guincho chegou, levou-os até o outlet. O carregador do outlet era o carregador de carga lenta. Ficaram 6 horas para conseguir carregar o carro para sair de lá.
Então, os carros estão sendo vendidos, tem muita reclamação de falta de peça no mercado, peça de reposição, que a lei estabelece, o Código de Defesa do Consumidor, é claro, diz que o fornecedor tem que ter peça de reposição na prateleira, e nós temos uma campanha em larga escala no Brasil, campanha publicitária, inclusive nas redes sociais, nas emissões de rádio e televisão, e nós não sabemos se esses consumidores que adquirem os carros vão ter o devido suporte, né? E para evitar isso tudo, acho que é bem-vinda uma audiência pública com todos esses temas, para que a gente discuta, né, em que situação esses carros estão chegando aqui, como é que vai ser essa questão da fábrica que está sendo feita em Camaçari, onde era a fábrica da Ford, né, e possíveis acidentes que estão sendo comentados nas redes sociais e que não se tem certeza de que seja verdade, de que as baterias têm explodido. Né? Já tivemos 2 casos aí, citando a BYD, como já aconteceu com a Tesla lá atrás. Então, acho que é importante o tema e gostaria de subscrever o requerimento. E importante também, só para... É a questão, daqui para o Tocantins é 1.000 quilômetros. E a maioria dos carros é 400 quilômetros, 600 no máximo. Aqueles que estão vendendo aquele pequenininho é 280. Como é que a pessoa vai para o Tocantins? Pior, deputado, é o seguinte. Imagina o seguinte. Eu pego um acidente na estrada, debaixo de sol. Aí fico parado durante 4, 5 horas na estrada. Se o proprietário do veículo ligar o ar-condicionado do carro, ele vai ficar na estrada direto, vai parar o carro. Que o ar-condicionado, ou ele fica sem ar-condicionado parado na estrada, ou ele vai parar. E aonde ele para reabastecer, né, aonde tem os postos de atendimento, é um assunto que a gente já começou a discutir aqui, presidente Fábio, e a gente tem que continuar discutindo, porque é uma transição que tem que ser feita com segurança para que o consumidor não seja colhido de surpresa. E eu queria parabenizar o presidente Fábio por esse olhar que ele está tendo, pensando no futuro. Você pensa bem, daqui 10 anos, o que vai fazer com essas baterias? Elas não são radioativas, mas são... Na verdade, elas têm a duração de 30 anos, né? Elas têm a duração de 30 anos. 30? É 30 anos. Elas são duráveis. Mas depois elas têm o segundo uso, que pode ser feito em outras situações, como, por exemplo, abastecimento de energia elétrica de casas. Essas questões também são questões importantes para a gente saber qual vai ser o futuro de tudo isso. Exatamente. Mais algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 4, requerimento número 29 de 2024, do senhor Áureo Ribeiro, que acrescenta os novos incisos 1º e 2º ao artigo 9º da Lei número 8.245, de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, para fins de autorizar o locador a registrar o locatário inadimplente em cadastro de restrição de crédito. Para encaminhar a favor, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado Áureo Ribeiro. Presidente, o projeto de lei 7.733 de 2017, de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, estabelece que, na hipótese de falta de pagamento por parte do inquilino, conforme previsto no inciso 2 do caput deste artigo, fica o locador autorizado a requerer a inscrição do locatário inadimplente em um cadastro de serviço de proteção ao crédito. Então, estou apresentando esse pedido de audiência pública para que a gente possa debater e discutir aqui na Comissão de Defesa do Consumidor, convidando o representante da União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, o representante da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, o representante da Federação Brasileira de Bancos, da FEBABAN, e o representante da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, para que a gente possa ampliar a discussão, o projeto de lei do deputado Carlos Henrique, que é fundamental, a que a gente possa fazer aqui um amplo debate. Obrigado, deputado Áureo. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Deputado Gilson. Presidente, eu já tenho um posicionamento histórico com relação a esses temas. Inclusive, tem 2 ou 3 projetos em trâmite a essa comissão que são atinentes à lei do inquilinato. E esse projeto, e essa audiência pública, a hora requerida, é relacionado a um projeto que trata da lei do inquilinato. No entanto, nós estamos na Comissão de Defesa do Consumidor, que não abarca, não está no guarda-chuva de competência
da lei do inquilinato. Então, por conta disso, nada contra a audiência pública, nada contra o debate, mas não deve ser feito nessa comissão. E toda vez que isso acontece, os membros da comissão sabem, eu me manifesto aqui contrariamente a deliberar, votar, apreciar sobre temas não atinentes a essa comissão. Porque me parece que é unânime de que lei do inquilinato não é Código de Defesa do Consumidor. Existe porém, uma exceção quando trata da relação específica da imobiliária, no caso, com o locador. Aí sim nós estamos falando de uma relação consumerista. Mas aqui, nesse requerimento e o projeto de lei, ele fala de locador e relocatário. Essa é uma lei específica, em separado, que não tem nada a ver com a defesa do consumidor. Então, diante disso, eu vou encaminhar contrariamente à audiência pública dessa e em qualquer outra que não seja relacionada à defesa do consumidor. Obrigado. Obrigado, deputado Gilson. Deputado Celso Russomano, o senhor tem a palavra. O deputado Gilson, no final da fala dele, colocou bem, né? E só existe relação de consumo, de fato, quando existe uma administradora fazendo o papel de prestador de serviço na locação, tanto para o consumidor, aquele que loca o imóvel, como para o locador, o proprietário do imóvel. Aí existe realmente uma relação de consumo. Mas eu queria chamar a atenção do deputado Gilson que, assim, 90 e poucos % dos imóveis são locados pelas administradoras, não são locados diretamente pelo proprietário, até porque o proprietário não tem estrutura para se proteger no caso de inadimplência. Então, eu não vejo por que a gente não possa discutir esse assunto aqui nessa comissão. Obrigado, presidente. Mais algum deputado? Deputado Gilson. Presidente, eu não sei de onde tem esse índice, eu tenho curiosidade de saber qual é o índice que diz que 90% das locações são de forma intermediária, mas eu concordaria com a relação desde que o escopo da audiência fosse limitado às relações que existem em intermediação. Caso o escopo da audiência e dos projetos seja limitado às intermediações abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não tem problema de ser aprovado, inclusive, com meu voto. Então, se o escopo for reduzido a essas relações, não tem problema, até fica como sugestão, e pelo que eu entendi, o próprio deputado Celso Russomano também concorda com esse posicionamento. Deputado Áureo, o senhor concorda com a sugestão do deputado Gilson Marques? Qual é a sugestão do deputado Gilson Marques? Desculpa. Deputado Áureo, o deputado Russomano alertou de que existe um percentual muito grande das locações estarem abrangidas por intermediação imobiliária. E aí sim estaria abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa relação não existe no caso de locador locatório porque se trata de lei do inquilinato. Então a minha sugestão é que a audiência pública e também os projetos, mas no caso nessa audiência pública, o escopo fosse limitado nas relações consumeristas atinentes à intermediação de imobiliária ou qualquer outro tipo de coisa. É só esse ponto e me parece que o deputado Celso também concorda. Deputado Gilson Marques. Tenho certeza que não poderia passar um requerimento sem a sua fala e a sua participação. Já tendo o seu apoio, é fundamental para a discussão de defesa do consumidor ter o apoio de Vossa Excelência. Não vejo nenhum problema, mas é um pedido que não tem muita eficiência, porque quando chegar para a audiência pública, a gente vai ter diversos parlamentares participando e não vai ficar restrito ao tema. Já que a Câmara desenvolve um papel de custeio dessas passagens, de o tempo, eu não queria pequinar o nosso debate, podendo ter a participação da sociedade no tema mais específico, mas não tenho nenhum problema de aceitar a sugestão de Vossa Excelência. Mas, como o senhor entende que o dinheiro público para fazer a audiência do povo brasileiro, e essa aqui é uma casa do povo, a gente pode ampliar o debate para ter otimização do recurso público gasto
pela Câmara dos Deputados, que sai de contribuinte de cada bolso de cada brasileiro. Então, eu não queria só apequinar o nosso debate e não tirar a oportunidade de outros deputados tirarem as suas dúvidas e esclarecer o debate, facilitando aqui o bom entendimento de todas as matérias legislativas, já que está na defesa do consumidor, utilizando também desse espaço aqui, que já tem gasto público, para dar subsídio em outras matérias e outras comissões. Só esse é o apelo que eu faço, Vossa Excelência. Eu agradeço a sensibilidade, deputado. Mais algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Em votação, o requerimento. O deputado Áureo concordou com as alterações? Senhor deputado Áureo, Vossa Excelência concordou com a sugestão do deputado Gilson? Não, concordei com a sugestão, presidente, mas a sugestão não tem muita eficiência. Certo. Né? E também eu tenho certeza que o deputado Gilson concordou. Porque é gasto público, as pessoas vão estar aqui, são passagens pagas. Os não dois vão concordaram. A gente vai votar o seu requerimento original ou com a sugestão do deputado Gilson Marques? Vai votar com... Bota os dois juntos. É mais eficiência, é recurso do povo. O povo brasileiro não aguenta ficar pagando duas contas. O deputado Gil sabe disso. O parlamento é uma casa plural. A gente tem que saber o que a gente vai aprovar aqui. É uma parceria de novo. Aqui é uma parceria se a gente de novo vai aprovar com o requerimento original de Vossa Excelência ou com a sugestão do deputado Gilson Marques em reduzir o número. Deputado Gilson Marques, em reduzir o escopo. Deputado Áureo, o senhor concorda ou não? Senão a gente vai votar aqui o seu pedido, o seu requerimento original. O deputado Gilson Marques já concordou com a minha sugestão do gasto público. Então não tenho dúvida que a gente pode votar o original. Não, eu não concordei, presidente. Não concordei, até porque... Qual é a mudança específica, então? Suprimiu o quê, deputado Gilson? Não, é só para que a discussão na Comissão de Defesa do Consumidor seja atinente às relações consumeristas. E ela só acontece quando as locações possuem um intermediário. A rigor, os corretores de imóveis e as imobiliárias. A relação de locador e locatária, ela é privativa, ela é civil, ela é tratada na lei do inquilinato e não no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de competência da Comissão de Defesa do Consumidor. Ele não trata da lei de inquilinato. Conforme as regras da casa, a competência de averiguar legislação civil, processual civil, penal, é da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a CCJ. É só isso. Posso fazer uma pergunta, deputado Gilson Marques? Com certeza. O que muda na prática, deputado Gilson Marques, só para que a gente possa esclarecer? Muda muita coisa, deputado Áureo. Primeiro que quando a gente tem um foco muito bem definido, a gente consegue prever qual vai ser o foco do debate. Quem abraça muito, aperta pouco. Se eu vou para uma discussão onde eu vou precisar alterar, modificar as relações civis, onde, na verdade, deveria se operar a pacta sunt servanda, o contrato faz leis entre as partes, o interesse de agir, a voluntariedade, esses são princípios que o Código de Defesa do Consumidor relativizou em vários termos. Por exemplo, ele adicionou conceitos, por exemplo, de inversão do ônus da prova, de, por exemplo, de contrato de adesão. Enfim, são vários conceitos que não são aplicados na legislação civil. Então... Mas posso fazer uma pergunta, Vossa Excelência? Claro que pode, estamos aqui... E se o outro deputado que não está aqui no nosso debate quiser fazer as perguntas, ele vai ser proibido? Não, claro que não, eu sou super a favor do... Mas aquele que vai ler o escopo da audiência, ele vai vir preparado para discutir qual é o escopo daquela audiência. Aquele debate relacionado a causas laterais, isso normalmente acontece aqui na Câmara, em diversas comissões, inclusive no plenário, e está tudo bem. Deputado, muda os convidados? De minha parte, eu estou aqui com os convidados. Presidente, então não tem alteração nenhuma para satisfazer o desejo do nosso colega, deputado Gilson Marques. Eu não vejo problema nenhum, porque na prática todos vão poder fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas e debater o tema proposto pelo nosso requerimento original. Aceito a sugestão do deputado Gilson Marques. Deputado Áureo. Tá bom? Agradeço demais a sensibilidade, deputado Áureo. Mais algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Em votação, o requerimento com a sugestão do deputado Gilson Marques. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado com a sugestão do deputado Gilson Marques. Presidente, vou fazer uma pergunta. Tem um requerimento de minha autoria, que é o 33, eu tenho outra comissão para participar. Teria como a gente votar, ele é só um requerimento de audiência pública?
Eu concordo com a inversão, presidente. A pedido do nobre deputado Áureo Ribeiro e com a anuência do deputado Gilson Marques, a gente entra no item 7, requerimento número 32 de 2024, do senhor Áureo Ribeiro, que requer a realização de audiência pública para debater a suspensão da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de detergente IP da empresa química Amparo, devido a potencial risco de contaminação microbiológica. Para encaminhar a favor, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado Áureo Ribeiro. Você não me deu, não. Deixa eu só pegar o requerimento aqui, por favor. Senhor presidente, apresentamos requerimento de audiência pública para debater a suspensão da comercialização e distribuição de determinados lotes de detergentes IP. Convido a fazer parte dessa audiência pública o representante da empresa Química Amparo, o senhor Antônio Barro Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o representante do Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON do Distrito Federal, o representante do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília e outras entidades interessadas. Então, peço a aprovação dos nobres pares para o requerimento apresentado. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Deputado Gilson Marques. Obrigado. Presidente, eu confesso que não acompanhei essa polêmica, mas me assustei ao ler a justificativa desse requerimento. Me assustei porque ele é para debater a suspensão da comercialização. E eu fico me perguntando, deputado Áureo, se esses produtos, pelo potencial risco que eles possuem, se eles continuam sendo comercializados. Se continuam sendo comercializados, nós precisamos, inclusive, tomar atitudes um pouco mais fortes e rápidas para que isso não aconteça. Então, além de se pedir e se aprovar essa audiência pública, nós deveríamos fazer outras diligências, deputado Áureo, e eu sugiro aqui, para que nós tenhamos informação se acaso esses produtos realmente possuem esse grau de periculosidade, insalubridade, se a produção e a distribuição ainda continua, e se caso positivo, temos que ir para o Ministério Público, e no mínimo, fazer essa audiência pública o mais rápido possível, porque eu não consigo, deputado Celso, tomar conhecimento disso, simplesmente aprovar uma audiência pública, sem saber que o produto parou ou não de ser comercializado, sabe-se lá quando vai ser feita uma audiência pública para discutir a matéria. Então, eu não sei como é que funciona o regimento, acho que precisamos diligenciar para descobrir, não sei se um ofício à empresa, um pedido de informação da comissão, para se saber se realmente... Deputado Gilson, eu concordo com Vossa Excelência, né, concordo com o requerimento de audiência pública do deputado Áureo Ribeiro. Eu acho que a nossa comissão tem esse papel fundamental, inclusive, e aqui a gente aprovando esse requerimento de audiência pública, a presidência vai pautar para as próximas semanas já a audiência pública, certo? A gente vai ver aqui com a nossa secretária da mesa quais são os passos a ser tomados, se oficia, o que a comissão tem que de fato ser feito, para que a gente esteja essa resposta quanto antes. Deputado Celso Russomano, o senhor tem a palavra. Não, é só para informação, é que o tal do detergente, ele tem corrosão, irritação à pele, provoca irritação moderada à pele, com vermelhidão e ressecamento. Por isso foi retirado de mercado esse produto, né? O produto foi retirado de mercado, pelo que consta, foi recolhido dos supermercados, mas não custa nada a gente oficiar, inclusive, de imediato com certeza, ao órgão, né, para saber, e a Vigilância Sanitária de São Paulo que está acompanhando isso de perto, viu, presidente? Isso. A gente recebeu a informação aqui agora que há 2 semanas a Anvisa suspendeu a venda
desses produtos. E alguns lotes que estavam tendo e que não tinha risco à saúde aqui, o que diz a matéria. Mas vamos sim, vamos oficiar eles, certo? Aqui pela comissão. E eu acho que o quanto antes a gente fazer essa audiência pública. Presidente, Mais algum deputado Áureo? queria fazer uma sugestão. Tem muita informação jornalística sobre o tema. Acho que o primeiro passo nosso é a audiência pública, dando oportunidade à Anvisa, aos representantes da empresa, aos órgãos de defesa do consumidor, para fazer um esclarecimento aqui na Comissão de Defesa do Consumidor e a gente tomar as medidas cabíveis e necessárias nesse tema. É muito importante a gente discutir para que a gente possa também ter o real papel da Anvisa, como é feito essa análise, como é retirado o produto de comercialização, como é esse procedimento adotado pelos órgãos de controles no nosso país. Então, essa é a minha sugestão, antes de tomar qualquer posição, para que a gente não se baseie só numa matéria de jornal, mas sim num fato efetivo, dando aqui a oportunidade de todos esclarecerem e a gente aqui tomar as medidas necessárias e possíveis, regimentais e em defesa do consumidor brasileiro. Essa Perfeito, é meu deputado pedido Áureo. aos nobres parlamentares. Mais algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Em votação, o requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 13. Projeto de lei número 2.879 de 2023, do senhor Bibo Nunes, que altera a lei número 10.962 de 11 de outubro de 2004 para disciplinar para a informação ao consumidor sobre diferenciação de preços em função de quantidade de itens idênticos adquiridos em estabelecimentos comerciais. Relator, deputado Duarte Júnior, parecer pela aprovação. Há um pedido sobre a mesa. Sobre a mesa há um pedido de requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta, de autoria do deputado Gilson Marques. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhar por 3 minutos. Presidente, uma dúvida. Pela inversão, o próximo item não era o 14? Deputado Gilson, como o deputado Duarte não estava, infelizmente perdeu a oportunidade e a gente avançou na matéria. Mas daí segue a ordem, né? Qual seria depois dos 14? A ordem é seria 13, aham. Obrigado. Presidente. Presidente, esse projeto, ele privilegia a informação do consumidor, o que é positivo. A minha sugestão, e na verdade acredito que não há nenhum problema com ela, nem precisamos retirá-la de pauta, até porque a intenção do projeto ela é boa, é adicionar ao texto a possibilidade de fazer essa mesma informação por meio eletrônico, porque ela exige que o destaque seja em forma impressa. E a minha sugestão é, lá no constar um parágrafo único, considera-se satisfeita a obrigação deste artigo a disponibilização por meio eletrônico, parte fornecedor, a respeito da promoção vigente. Ou seja, seria desnecessário, acompanhando a evolução tecnológica, que a obrigação fosse limitada a se fazer impresso. É só uma facilitação que, inclusive, poderia aumentar a possibilidade de visualização por outros meios. Até porque inúmeras compras, existe um mercado muito crescente e em compras online, que essa informação também precisa constar online. Então, só fica aqui como uma sugestão, até faço o meu pedido de retirada da retirada de pauta, só para que conste essa sugestão que, na verdade, é como acréscimo e melhoramento de um projeto que dá mais informação aos consumidores. Obrigado. Perfeito, deputado Gilson Marques, obrigado. Aceita de ofício aqui
o pedido de retirada do requerimento de votação Presidente, nominal. Só uma questão aqui. Estou lendo aqui o projeto, qual a linha que fala, qual parágrafo, qual inciso, qual parte que está falando da exigência impressa aqui? Porque a informação que consta no projeto é a seguinte: na oferta ao consumidor de desconto de outras vantagens de função de aquisição mínima de determinada quantidade do mesmo produto, o fornecedor deverá observar as seguintes condições. Informação sobre desconto ou outra vantagem deverá ser exposta de forma destacada, clara e legível junto aos itens sobre os quais os benefícios se aplicam. A inciso 2. Quando empregado sistema de leitura ótica ou similar, para registro de compra, a informação sobre o eventual desconto aplicado em função da quantidade deverá ser divulgada no momento do registro do produto no caixa, de forma destacada e clara, em monitor visível ao consumidor, e posteriormente constar igualmente de forma destacada e clara imediatamente após o registro do último item que promove o desconto ao consumidor no cupom fiscal que lhe será entregue. Aqui eu não vejo nenhuma informação de que impressa. Presidente, Inclusive, só um minutinho, Gilson. Inclusive, aqui a gente fala o sistema de leitura ótica. Na quarta linha fala a palavra monitor. Então, monitor é virtual. Então, eu não vejo aqui a necessidade de impressa ou de edição do texto para que seja esclarecido de uma outra forma que já está aqui exposto. Deputado Gilson. Obrigado. Presidente, o deputado Duarte tem razão, não consta a palavra impressa, mas existe uma interpretação que ficaria, de certa forma, ambígua no inciso 1 do artigo 5º-B. A informação sobre desconto ou hora-vantagem deverá ser exposta de forma destacada, clara e legível junto aos itens. Então, em virtude dessa expressão junto aos itens, poderia ser interpretado de que haveria necessidade dessa informação ser de forma impressa. Mas ele tem razão de dizer que não está literalmente dita a palavra impressa. De outro lado, também não está escrito de maneira clara de que, apesar de também, conforme o próprio Duarte ter lido, outros conceitos, por exemplo, o monitor, mas também não está escrito de maneira clara de que existiria a possibilidade de que essa necessidade estaria suprida se fosse de forma eletrônica ou online. Então, por conta disso, é a minha sugestão. Mas, se o relator acha que o texto ele está resolvido esse ponto, de minha parte está ok. Perfeito. Deputado Duarte, vamos seguir o rito. O senhor vai ler agora, é o momento agora do senhor ler. Eu acho que já foi lido, inclusive. Não. Do senhor ler o relatório, certo? E depois a gente entra para o momento de discutir. Então, passa a palavra ao relator, deputado Duarte Júnior, para a leitura do seu parecer. Senhor presidente, sobre o projeto de lei 2879/2023, do senhor Bibo Nunes, projeto que altera a lei 10.962, de 11 de outubro de 2004, para disciplinar a informação ao consumidor sobre diferenciação de preços em função da quantidade de itens idênticos adquiridos em estabelecimentos comerciais. Antes da leitura do relatório, queria apenas esclarecer a dúvida que aqui foi levantada e sobre o risco de atender esse pleito. Não é uma negativa pela negativa, mas é porque, caso a gente venha a atender essa sugestão, eu acredito que possa, deputado Celso Somano, gerar um prejuízo ao consumidor. Porque quando se insere no inciso 1 o seguinte texto, e aqui eu abro aspas, ser exposta de forma destacada, clara, legível, junto aos itens sobre os quais os benefícios se aplicam. O nome disso é precificação. E a partir do momento que a gente coloca a possibilidade de retirar a precificação ali no produto, que já existe uma lei que trata sobre essa questão, a gente pode talvez permitir que o empresário não precifique os produtos e estabeleça em toda e qualquer condição, porque já existem exceções previstas em lei, apenas o leitor digital para informar o preço ao consumidor. Então, por essa razão, se faz necessário aqui que essa precificação, que essa informação esteja próxima, junta aos produtos expostos. Eu peço a compreensão aqui para que a gente possa ir direto para o voto.
No projeto de lei 2879 de 2023, o ilustre deputado Bibo Nunes disciplina as condições que devem ser observadas pelo fornecedor ao ofertar descontos ou outras vantagens para o consumidor que adquirir determinadas quantidades de um mesmo produto. Nesse sentido, inclui o artigo 5º-B, a Lei 10.962, de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de fixação de preços de produtos e serviços ao consumidor, no intuito de estabelecer que a informação sobre o desconto ou outra vantagem deverá ser exibida de forma destacada, clara e legível, nas 3 situações seguintes. Primeira, nas prateleiras e gôndolas junto aos itens a que se refere. Segundo, nos estabelecimentos que adotem um sistema de leitura ótica, no monitor do caixa, que deverá estar visível para o cliente no momento do registro do produto para pagamento. Terceiro, no cupom fiscal entregue ao consumidor em espaço situado logo abaixo do item que possibilitou a obtenção do benefício. A proposta é meritória e contribui de forma relevante à transparência nas relações de consumo, especialmente nos estabelecimentos que atuam na modalidade atacarejo. É comum que nesses locais, onde produtos são ofertados em grande volume e a preços mais baixos, descontos ou vantagens sejam oferecidos ao consumidor que adquire uma determinada quantidade de itens de um mesmo produto. O mesmo ocorre em outras lojas e supermercados varejistas, quando oferecem combos de produtos associados a benefícios específicos. Naturalmente, nessas modalidades de venda, é dever do fornecedor disponibilizar todas as informações relevantes acerca da aquisição, especialmente sobre os benefícios oferecidos ao consumidor. No entanto, na maioria dos estabelecimentos, essas especificações não são exibidas de forma clara, de forma precisa, de forma inequívoca, de forma destacada, dificultando que o consumidor possa adequadamente identificar e compreender as vantagens associadas à compra conjugada de vários itens. Como bem defende o autor, a proposta corrige esse problema, ao assegurar as informações sobre esses preços diferenciados ou sobre outras formas de benefícios, aplicados em razão da quantidade de produtos adquiridos, sejam apresentadas de forma clara, precisa e tempestiva pelo consumidor. A exibição dessas informações no local em que os produtos são ofertados, no monitor do guichê de caixa e no cupom fiscal, contribui para que o consumidor tenha segurança sobre benefícios obtidos, permitindo a conferência imediata se a vantagem ou o desconto foi corretamente aplicado e evita que ele, o consumidor, seja enganado, seja ludibriado por falsas ofertas. Como bem sabemos, infelizmente, alguns estabelecimentos adotam práticas enganosas e abusivas e dificultam a visualização dessas informações no intuito de induzir o consumidor a acreditar que está obtendo um benefício que não corresponde ao real. As diretrizes propostas na iniciativa são, portanto, extremamente benéficas, posto que garantem ao consumidor ter acesso de forma adequada às especificações. Meu Deus do céu. Vou começar a aula de fono, sessões de fono nessa próxima quinta-feira. Está marcado, é sério. Tem que fazer, gente. Especificações não está saindo. As diretrizes propostas na iniciativa são, portanto, extremamente benéficas, posto que garantem ao consumidor ter acesso de forma adequada às especificações necessárias para uma decisão de compra mais consciente. Além disso, a apresentação ostensiva dessas informações colabora para a atividade fiscalizatória e punitiva desempenhada pelos órgãos de fiscalização e defesa do consumidor. De uma forma geral, considero que a iniciativa amplia a proteção do consumidor de forma bastante assertiva, na linha do que já preceitua o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, inciso 3, ao tempo que reforça o dever de transparência do fornecedor e confiança entre as partes nessas relações de consumo. Firme em tais razões, meu voto é pela aprovação do projeto 2879 de 2023. Mais algum deputado deseja? Com a palavra, deputado Celso Russomano. Não, só dizer que o projeto é meritório, acrescenta a legislação de precificação em vigor, é importante para que o consumidor tenha informação suficientemente adequada. E nós temos uma lei já
aprovada pelo Congresso Nacional, que é a Lei 10.962, com decreto também que regulamenta a precificação e as formas de a precificação e de publicidade, inclusive, em relação ao preço. Portanto, eu acho que estamos atendidos, está atendido o deputado Gilson também, nas suas colocações, já na legislação em vigor. Sou pela aprovação, presidente. Era só isso. Perfeito. Mais algum deputado deseja discutir? Declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Aprovado com o voto contra do deputado Gilson Marques. Item 14. Projeto de lei número 4.745 de 2023, do senhor Guilherme Boulos, que altera a lei número 8.078 de 11 de setembro de 1990 para prever o direito do consumidor a produto ou serviço equivalente com o valor correspondente ao dobro do valor pago, caso o fornecedor recuse o cumprimento da oferta e ofereça ao consumidor apenas a opção de aceitar produto ou serviço equivalente ao ofertado. Relator, deputado Duarte Júnior, parecer pela aprovação deste e do PL 5.041 de 2023, apensado com substitutivo. Encontra-se sobre a mesa requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do item 14, de autoria do deputado Gilson Marques. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhar por 3 minutos. Deputado Gilson. Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto, ele tenta agravar a pena ou a punição do fornecedor que não cumpre com a prestação do produto ou serviço antes contratado. Acontece que o nosso CDC, ele prevê no seu artigo 35, 3 hipóteses dessa situação. Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizado e as perdas e danos. Então, data vênia, no meu bem entender, já atende, já se encontra protegido o direito do consumidor que recebeu uma negativa injusta. O projeto, ele prevê o agravamento no sentido de que ele solicita, nesse caso, de que o pagamento, o serviço seja prestado em dobro. Isso causa uma série de problemas. Por exemplo, vamos causar uma falta de isonomia entre consumidores. Sem contar que fica inviável a prestação de serviço em dobro caso haja uma injusta recusa. Você imagina, deputado Celso Russomano, você vender a instalação de ar-condicionado. E eu quero que o meu ar-condicionado seja instalado. E aqui vai uma crítica de que é difícil achar alguém para instalar um ar-condicionado que venha, que cumpra horário, enfim. Mas ele não vem. Mas eu tenho um ar-condicionado, não adianta a pessoa ter o dever de me instalar 2 ar-condicionados. É inviável, eu não quero, não preciso. Várias situações da vida e de negócio, essa solução não é adequada. Mesmo quando ela for adequada, nós vamos ter um repasse de custo para o fornecedor, que evidentemente engloba no preço de custo e vai prejudicar outros clientes que tiveram. Esse é o meu tempo? Ah, tá. Obrigado. Então, na prática, presidência, é uma transferência de renda entre os consumidores que não tiveram os produtos cancelados para aqueles que tiveram. Porque como aumenta o custo da operação para todo mundo, mesmo que pequena, englobando a todos os outros, não é pouca coisa, é o dobro. E pense que tem serviços caríssimos. Eu estou falando da instalação de ar-condicionado. Você imagine a instalação de um elevador de um prédio de 100 andares, ou no poder público uma instalação de um saneamento básico de uma cidade. É inviável e não tem limite aqui. E repito,
Eu não estou dizendo que o fornecedor não deve pagar e tenha que ter uma multa. Ela já existe hoje, inclusive com perdas e danos completas. O fornecedor ele é obrigado a pagar a correção, o valor, perdas e danos e mais outras 2 alternativas, caso queira. Então, nós estamos ultrapassando o limite do razoável, obrigando o fornecedor como se fosse uma 4ª hipótese, que hoje o mercado passaria a ser inviável, e nós aqui não conseguimos identificar todas as situações em que isso poderia causar um prejuízo gigantesco. Então, sendo aqui os 3 motivos, ele passa a ter uma ausência de isonomia entre os consumidores, várias prestações de serviços seriam inviáveis, tanto por parte do consumidor como do prejuízo financeiro, existiria um acúmulo ou mais uma cifra no custo da operação e, por fim, a legislação vigente, ela já abarca esse tipo de situação. Alguém pode me dizer com razão, tá, Gilson, mas não é cumprido. Como diz o Celso, aí não é um problema de legislação, é um problema de cumprimento da legislação, que mais um fato, mais um artigo não irá resolver este problema. Por conta disso, eu peço a retirada do projeto de pauta para ver se seja possível nós ou adequarmos ou melhorarmos algo nesse sentido. Obrigado. Perfeito, deputado Gilson. Algum deputado gostaria de encaminhar contra o requerimento? Com a palavra, deputado. Uma exposição. O senhor gostaria de encaminhar a favor do requerimento do deputado Gilson? Vamos deixar para depois, porque na verdade não é contra nem a favor. É uma reflexão para o deputado Duarte. Seria uma reflexão. Claro, com certeza, deputado Celso. Fique à vontade. Com todo o respeito, deputado Duarte, Vossa Excelência está lendo o projeto aí? Sim. Bom, esse projeto, presidente, é muito ruim. Ele é muito ruim, porque a lei já dá todo o amparo legal ao consumidor. Quando nós discutimos o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, nós demos nessa lei, nesse artigo, a opção para o consumidor quando não se cumpre. E quando não se cumpre, além de o consumidor poder ele exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, atualizada e perdas e danos, a gente já deu a ele todos os mecanismos, inclusive na esfera penal, no artigo 66, que diz que fazer afirmação falsa e enganosa e prometer a entrega de um produto ou de um serviço e não cumprir é uma afirmação falsa e enganosa, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Então, além da aplicação da pena na esfera criminal, da garantia do cumprimento forçado na esfera civil e ainda a penação de multa, que está no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, a gente criar um mecanismo que vai confundir amanhã a aplicação da lei, eu acho temerária. Porque nós estamos falando, quando falamos da relação de consumo, nós falamos de tudo que nos envolve 24 horas por dia, presidente. Então, tudo que a gente faz é consumo. A gente está dormindo, a gente está respirando, está consumindo o ar que a gente respira, a comida que está no nosso sistema gastrointestinal, o colchão, o cobertor, o travesseiro, né? A gente acorda de manhã, olha o espelho, está consumindo, a gente pega o pente, está consumindo o pente, as mulheres passam maquiagem, está consumindo maquiagem, coloca o óculos, está consumindo óculos, é tudo consumo. E esse projeto, por mais boa intenção que ele tenha, e até entendo os autores, pela falta de conhecimento técnico em relação a isso, o deputado Duarte, para não, digamos assim, relatar contrário ao projeto, tentou melhorar num substitutivo aqui. Ele tentou de tudo, eu posso garantir pelo texto que a gente viu aqui. Mas nós temos um problema depois, deputado Gilson, a aplicação disso. Ela é inviável a aplicação, presidente. Então, eu acho que a gente já tem garantias, eu parabenizo os autores dos 2 projetos, mas se eu tivesse que votar na defesa dos direitos do consumidor, para evitar que o Código de Defesa do Consumidor seja dilacerado, eu votaria contra, não pela intenção do projeto, mas para que o código seja mantido amplo, como ele foi feito, para atender
de um implante dentário à venda de um automóvel, né? Da construção do imóvel, né? De um imóvel como é que se diz? A fabricação de um avião. A gente tem tudo aqui. Então, mexer aqui é muito temerário do jeito que a gente está vendo. Então, eu peço ao deputado Duarte que compreenda o meu discurso aqui. Obrigado, deputado Celso. Deputado Duarte, alguma dessas sugestões feitas pelo deputado Celso Russomano ou pelo deputado Gilson Marques, o senhor acha plausível acatá-las no seu relatório? Presidente, a gente não escolhe projeto para relatar. E tem projetos que a gente recebe aqui. Esse aqui, o autor desse projeto é o Boulos. Eu realmente não sei qual a formação dele, se ele é advogado, acho que não. Mas quando a gente observa esse projeto aqui, eu que atuo na defesa do consumidor há muitos anos, a gente tenta buscar uma maneira de garantir uma melhoria nessa relação de consumo pró-consumidor. E realmente é algo que ele vem aqui para ratificar certas questões que já estão previstas em lei. Eu me lembro, até a época que eu fui presidente do Procon Maranhão, tinha uma lei, Celso. Não, estou me falando que o Boulos é psicanalista. Tinha uma lei municipal lá em São Luís, do vereador Pavão Filho, que garantia o período de tolerância nos estacionamentos de 30 minutos. Lei. Elaborada por um vereador, aprovada pela Câmara, sancionada por um prefeito. Lei. Eu, no PROCON, não me cabe questionar a lei, me cabe executar. O que eu fiz? Fiscalizei. Mesmo, enquanto constitucionalista, sabendo que a competência legislativa para legislar sobre essa questão é dos deputados federais, dos senadores, é da União, está lá no artigo 22. Mas me coube fiscalizar, porque a lei estava em vigor. Qual foi o resultado disso? Até que seja questionado. Qual foi o resultado disso? Nós conseguimos todos os shoppings de São Luís, todos os estabelecimentos de São Luís, durante longos 8 meses, quase um ano, garantir tolerância de 30 minutos. Até que a Associação dos Shoppings ingressou com a ação e conseguiu no TJ e manter no Supremo, chegou ao Supremo, a inconstitucionalidade da lei. Enquanto isso, eu fiz a nossa parte enquanto executivo à época. A mesma coisa aqui enquanto relator. Nosso relatório no sentido de tentar melhorar esse projeto. Confesso que foi bem complexo. Então, aqui eu trago algumas sugestões. Para que a gente possa apresentar o relatório, nada aqui é pessoal, nem para comigo, muito menos para com os autores. Acho que a comissão, assim entendendo que a lei já fala sobre essa questão e, de fato, o texto seria no sentido de ratificar, reafirmar determinadas questões, pode a comissão derrubar o relatório, pode a comissão votar contrário ao relatório. É uma das alternativas. Mas, nesse caso, nós apresentamos o relatório aqui como está. Inclusive, já foi feita até a leitura. Desse parecer. E aí a comissão poderia votar contrário exatamente com base nesse entendimento. Inclusive, deputado Duarte, Vossa Excelência também poderia retirar o projeto e a gente acatar alguma sugestão, alguma coisa dos deputados, ou a gente vota aqui em cima. Presidente, com todo o respeito, não tem o que fazer nesse projeto. É horrível. Não vou dizer que é horrível. Não é que é horrível, é que então vamos avançar na pauta, deputado Duarte, deputado Celso, vamos avançar na pauta e vamos votar. Vamos votar e vamos... Em votação, o requerimento. Os deputados favoráveis à votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Eu queria pedir ao deputado Gilson que retirasse o requerimento e que votássemos o projeto. Vota o projeto. Presidente, pode ser, deputado Gilson. Sim, vamos com esse acordo aqui feito agora. Vamos então retirar a retirada do deputado Gilson, e rejeitar pronto, o relatório. Deputado Gilson retira o requerimento de retirada de pauta. Evidente. E a gente... Eu acho que não é... Vamos votar. Com o pedido de retirada do requerimento de retirada de pauta feito pelo deputado Gilson Marques, o parecer já foi lido em 10 de abril de 2023. Nós já discutimos a matéria agora há pouco. Então, não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Rejeitado o parecer.
aproveitando que a gente está passando e com harmonia aqui na nossa comissão, gostaria de cumprimentar os nossos vereadores de Maracajá que se encontram aqui, vereador Rodrigo, vereadora Edilane, a turma de Maracajá. Muito bom ter vocês aqui em Brasília na Marcha dos Prefeitos. Rejeitado o parecer contra o voto do deputado Duarte Júnior. Requerimento de adiamento de discussão do deputado Ricardo Silva. Requerimento... Desculpa. Item 17. Projeto de lei número 3099 de 2020, do senhor Hugo Leal, que dispõe sobre o despejo extrajudicial e a consignação extrajudicial de chaves e, para tanto, altera a lei número 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos móveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes e dá outras providências. Relator, deputado Celso Russomano. Parecer pela aprovação do PL 3.999/2020, pela rejeição das emendas número 1/2022 e 2/2022, apresentados ao substitutivo 1, e pela aprovação da emenda número 3 de 2023, apresentado ao substitutivo 2 com um substitutivo. Só um minuto que a gente está com problemas técnicos aqui. Deputados, como foi rejeitado o parecer do deputado Duarte Júnior, a comissão tem que sair daqui com um relatório, com um parecer, né? Então eu gostaria de designar o deputado... Deputado Duarte. Deputado Duarte, a paz está reinando aqui na comissão, né? A gente está conseguindo avançar. Então eu gostaria de designar no relatório oral o deputado Celso Russomano. Se o senhor puder fazer o relatório para nós, eu agradeço. Com a palavra, o deputado Celso Russomano. Se for relatório, ninguém vai fazer requerimento de tirar de pauta. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu volto a insistir essa questão do projeto de lei que cria um parágrafo único para o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: caso o fornecedor alegue não ser possível oferecer ao consumidor a livre escolha prevista neste artigo, o consumidor que aceitar a hipótese prevista no inciso 2º terá de imediato direito a produto ou serviço equivalente com valor correspondente ao dobro do valor pago, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas do artigo 56, em razão do descumprimento do direito à livre escolha do consumidor. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele apena 2 vezes o fornecedor. Ele apena com a multa administrativa, o que a lei já prevê, né? E apena, na segunda vez, obrigando o fornecedor a pagar em dobro. Como foi bem colocado pelo deputado Gilson, é humanamente impossível para o prestador de serviço que não entrega o serviço, você obrigar ele a entregar 2 vezes, até porque, se tratar de um assunto como o deputado Gilson colocou, a colocação do ar-condicionado, se ele só tem um ar-condicionado para colocar, como é que ele vai cumprir 2 vezes essa obrigação num segundo ar-condicionado que ele não tenha para ser colocado? Então, é humanamente impossível. Eu sei que o deputado Duarte fez o melhor para tentar salvar a iniciativa do deputado Boulos, do Guilherme Boulos, que é uma iniciativa meritória, ele faz com uma boa intenção, só que a legislação já prevê todos esses mecanismos e essas garantias ao consumidor. Portanto, o meu relatório é contrário ao projeto, né? Por conta de ele não atender os requisitos necessários
para que nós tenhamos um acréscimo à defesa dos direitos do consumidor. Deputado Celso, eu estou verificando aqui que o senhor tem um apensado nesse projeto, portanto, o senhor, infelizmente, não poderia relatá-lo. Haja vista a orientação do deputado Duarte Júnior, aonde foi feito sem uma raiva no coração. Eu sei olha, disso. veja o que boa colocação. Só me dê a palavra só um minuto. O meu projeto não tem nada a ver com o projeto inicial do Boulos. Eu nem tinha visto aqui, de fato tem. Diz o seguinte, artigo 25A, no fornecimento de produto correspondente à aquisição de data futura, de direito em nome do consumidor, para que usufrua do serviço prestado por terceiros, é obrigatória a contratação de seguro para cobertura de danos materiais causadas pelo não cumprimento da promessa de compra feita pelo fornecedor. Esse projeto não tem nada a ver com o primeiro projeto. Teria que pensar, na verdade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, então, deputado... como estão apensados, eu gostaria de saber da secretária, Lilian, como estão apensados os dois projetos, o que se faz? Desapensa um do outro? Ou aprova e desaprova... A secretária Lilian está passando aqui, deputado Celso, que não tem como desapensá-los aqui, somente no plenário, né? Então, infelizmente, a gente não vai... Aí teria que fazer um relatório novo, aprovando um e rejeitando o outro. Deputado Celso, a gente pode designar agora o deputado Gilson como novo relator, até para não dar trabalho para o Gilson, a gente pode, o deputado Celso Russomano, ele pode requerer a desistência do projeto, o arquivamento do projeto dele, e aí vai seguir em relação Deputado Duarte, nós precisamos designar hoje o novo relator. Já está votando, inclusive. Então, de uma maneira muito rápida, eu vou designar o deputado Gilson Marques como relator, e se o senhor deputado, se Vossa Excelência puder ler o seu relatório agora em cima desse projeto, que falar via oral o relatório, deputado, a gente avançar, inclusive, nessa matéria aqui, deputado Gilson. Presidente, eu não posso apresentar o relatório na sessão seguinte, na reunião seguinte? Pode, sem problema algum. Sem problema algum. Aí eu apresento o relatório escrito pela rejeição e está resolvido. Então pronto. Tá ok? Obrigado, presidente. Então vamos voltar ao item 17. Já posso passar a palavra para o Russomano, né? Não. Cadê o requerimento de retirada de pauta? Votação nominal. Não, já foi lido, já foi lido. Já foi lido. Tá bom. Encontra-se sobre a mesa o requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do item 17, de autoria do deputado Gilson Marques. Não, é Gilson. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhar favorável por 3 minutos. Presidente, esse meu pedido, ele é antigo e antes das alterações feitas pelo relator deputado Celso Russomano. Na verdade, faz algumas reuniões que eu elogio esse projeto, com a ressalva de que ele novamente trata direito do inquilinato, mas o relatório, a lei, é uma das melhores que já se passaram aqui nessa comissão. E gostaria que ele fosse debatido o quanto antes e aprovado. Então, eu peço a retirada de pauta. Com o pedido de retirada do requerimento de retirada de pauta do deputado Gilson Marques, a gente tem um outro pedido aqui de autoria do deputado Paulão. Em votação, o requerimento. Eu pedi para retirar. Não, presidente. Tem mais um aqui do deputado Paulão. Mas o seu foi tirado. Mas a gente vai ter que votar o dele também, né? Só o dele. O deputado Gilson já pediu a retirada. Tem só o deputado Paulão aqui. Alguém para encaminhar favorável? Não. Para encaminhar em votação o requerimento. Os deputados favoráveis à retirada de pauta permaneçam como se encontram. Levanta a mão, José. Levanta a mão.
Rejeitado o requerimento. Estão prejudicados os requerimentos de adiamento de discussão e de votação apresentados para este projeto nos termos do artigo 163 do Regimento Interno. Vamos prosseguir a pauta. Com a palavra, deputado Celso Russomano. Eu tinha lido o relatório desse projeto já? Já tinha lido, né? Foi Já lido tinha dia lido. 24 de abril. Isso aí, é só... Em discussão, É só pedindo aos parecer. pares para que aprovem o projeto, porque nós atendemos, inclusive, o pedido dos oficiais de justiça que tinham como é que se diz, um problema com o projeto. Então, já foi atendido todos. Existe unanimidade, presidente. perfeito. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente. Eu queria agradecer só a ajuda e a colaboração de todos os parlamentares, inclusive o deputado Gilson, que foi profícuo em tentar achar o melhor caminho para que esse projeto fosse aprovado e para que a gente melhorasse essa relação entre o inquilino e o proprietário. Presidente, as pessoas ficam 5, 6 anos para resolver uma demanda, às vezes o imóvel já está vazio, o inquilino já saiu do imóvel, mas porque as chaves não forem entregues, o proprietário não pode assumir o imóvel de novo. Isso se arrasta pela justiça durante anos e anos e nós estamos resolvendo definitivamente esse problema aqui. E quando não houver acordo, a justiça vai continuar agindo na forma do que estabelece já a legislação em vigor para garantir os direitos de ambas as partes. Obrigado, presidente. Perfeito, deputado Celso. Antes de avançarmos para o item 18, gostaria de cumprimentar aqui também o nosso prefeito de Jaborá, nosso prefeito Freitas, que faz um excelente trabalho naquela cidade que enche o catarinense de orgulho, junto com o nosso vice-prefeito, que está aqui também. Item 18, projeto de lei número 2489, de 2021, da senhora Grace Elias, que altera o Código de Defesa do Consumidor para prever a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, na esfera administrativa. Relator, deputado Celso Russomano, parecer pela aprovação com emenda. Encontra-se sobre a mesa requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do item de autoria do deputado Gilson Marques. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhar por 3 minutos. Presidente, esse aqui é um projeto, nós já debatemos em outras oportunidades. Ele tenta transferir o Instituto da Inversão do ônus da prova também para a seara administrativa. E aí não tem muito o que discutir com relação à sugestão ou não, porque eu não vejo, sendo pessimista, a possibilidade de alguma adequação. Eu fiz um voto em separado desse projeto e eu não acredito que essa alteração ela vai beneficiar o consumidor, porque essa alteração milenar de direito, onde o autor precisa ter o ônus da prova e comprovar os seus direitos já na seara administrativa, vai facilitar o acordo, que me parece que essa é a intenção do projeto e é uma boa intenção, porque a judicialização ela é sempre ruim. Então, essa falsa sensação de que essa inversão poderia ser feita na seara administrativa, e eu não tenho nada contra os administradores, os gestores, os responsáveis pelos PROCONs, mas eu não vejo como essas pessoas, muitas delas que não necessariamente têm formação jurídica, possam definir ou não sobre a alteração de inversão do ônus da prova em todo caso, no caso concreto. Haja vista que sequer no processo judicial, essa foi um debate, inclusive, que nós fizemos, inclusive na seara judicial, muitas das vezes o próprio juiz na seara judicial não concede, porque o artigo do CDC dá a abertura de que é sempre que possível, ou quando necessário, quando a critério do juiz. Então não faz sentido o judiciário, que é a última instância de julgamento, não ter
a obrigação de inversão de ônus da prova, o juiz terá essa decisão, e lá no administrativo alguém possa fazer. A gente teria o cúmulo, inclusive, de ser invertido no administrativo e no judiciário não. Então, é mais uma questão conceitual, eu tenho o meu voto separado, eu confesso que não sei qual é a solução que daríamos para esse projeto. Eu acredito que a intenção ela é boa, porque me parece que é evitar a judicialização, que eu concordo. Deputado Gilson, posso fazer uma sugestão? Claro. Eu poderia mudar o relatório e a gente fazer a mudança no texto do Código de Defesa do Consumidor e não a critério do juiz, mas a pedido do consumidor. Se Vossa Excelência aceitasse, esse seria um caminho importante, deputado. Celso, Pois não. Por favor. Com licença. Eu estou pedindo uma parte na fala do deputado Gilson. Fica à vontade. Uma parte. Eu acho preocupante porque os consumidores eles são vulneráveis, técnica, juridicamente falando. Então, muitos desses consumidores eles não vão ter sequer noção de que terão esse direito de requerer. E o que o Código de Defesa do Consumidor hoje ele prevê, no que diz respeito à inversão do ônus da prova, é que essa inversão ela poderá ocorrer mesmo sem... Não, ela só ocorre, deputado Duarte, a critério do juiz. Do juiz, mas Sim. a critério do juiz, Então, mesmo se não haja requerimento. Se veja bem, a critério do juiz, sem evidentemente requerimento, mas fica em aberto a aceitação ou não da inversão do ônus da prova. E se a gente fizesse a pedido do consumidor, todo juiz teria que aceitar a inversão do ônus da prova. E aí nós daríamos segurança jurídica, a gente tiraria da esfera administrativa, garantiria o direito do consumidor, melhoraria o texto do Código de Defesa do Consumidor, da época da sua aprovação, porque não houve um acordo, e eu não acho que seria de grande valia para o consumidor e não criaria problemas na esfera administrativa. Seria uma forma de construir. Presidente, ainda com a permissão da palavra, eu fico preocupado com essas questões. Está aí, teria mais uma sugestão. Então, a gente manteria a critério do juiz ou a pedido do consumidor. Perfeito, mas veja o que a gente acabou de aprovar. Agora há pouco aqui, uma pessoa representando uma instituição chegou para mim e falou assim, olha, Duarte, esse projeto que está sendo debatido aqui vai fazer com que o número de pessoas que moram de aluguel sejam retiradas do imóvel, que esse número possa ser crescente. E isso se dá pela saída do judiciário e a ida para o procedimento administrativo, junto a um cartório. E foi aprovado aqui, nesse momento. Mas não é isso. Então quer dizer que o responsável por um cartório, ele tem mais competência do que um presidente de um PROCON? Eu acredito que é medir pelo pior. Se pegar como referência o PROCON do Estado do Maranhão, PROCON referência nacional, PROCON de São Paulo é referência nacional. Existem, aqui está a Gisela Simona, que conhece muito dos PROCONs de todo o país. Então, eu não vejo problema, não vejo prejuízo, até porque eu fui presidente do PROCON do Estado do Maranhão, fui presidente dos PROCONs do Nordeste, e os PROCONs são órgãos de extrema importância técnica e de garantia de direitos ao consumidor, que retira muitos problemas do judiciário e garantem a solução no âmbito administrativo. Eu não vejo nenhum tipo de problema desse direito ser garantido no âmbito administrativo. Até porque, se fizer a leitura atenta do Decreto Federal 2181 de 97, mais precisamente o artigo 33, parágrafo 2º, a gente observa que a autoridade administrativa, quando profere uma decisão e essa decisão não é respeitada, não é cumprida, não é executada, configura da mesma forma o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, não apenas quando diz respeito a uma decisão judicial, mas se diz respeito a uma decisão administrativa, é crime de desobediência. Então, se é desobediência e configura crime para uma autoridade administrativa, quando esta decide, por qual problema não pode a autoridade administrativa ter condições técnicas de identificar que, naquele caso, caberá a inversão do ônus da prova? Se não tiver técnica naquela decisão em especial, assim como acontece nas decisões judiciais, que se recorra da decisão, que busca a anulação dessa decisão administrativa no âmbito do Poder Judiciário.
Quantas multas já foram aplicadas por PROCONs de todo o Brasil que foram anuladas no Poder Judiciário, que foram revisadas no Poder Judiciário? Então, o que a gente está tirando aqui é a possibilidade do órgão administrativo ter mais força de defender o consumidor. Então, data máxima vênia. Eu não concordo com essa sugestão do deputado Gilson. Faço aqui esse debate com o deputado Celso Russomano, mas eu entendo que da forma como está, tá bom, está correto, e se assim não tiver um acordo, que se tire de pauta para que possa se estudar melhor esse projeto, mas não se tire esse poder dos órgãos administrativos, não. Deputado Celso e deputado Gilson, Bom, há como fazer um acordo, ou senão a gente vai votar o requerimento de votação nominal aqui, até por conta do horário, 16h30, então, tem a audiência pública presidente, da deputada vou fazer o Gisela. seguinte, eu de ofício retiro de pauta e vou conversar com o deputado Pra gente Gilson, construir isso aí. o deputado Duarte, para a gente conseguir construir isso. Tá bom? Perfeito. Como o deputado Celso Russomano retira o pedido, deputada Gisela, É um a negócio senhora queria difícil fazer isso aí. uso da palavra? Não, na verdade, a minha defesa era para o projeto permanecer como está, né? Mas eu vou conversar com o Celso também. Então, como o deputado Celso Russomano retirou agora o relatório, a gente tem uma semana para fazer essa construção. Antes da gente se encaminhar para o final, estou vendo nossos amigos de Major Gersino que estão aí, nossos vereadores. Obrigado pela presença. Tá inteiro, Santa Catarina veio para cá. Veio para conhecer nosso deputado Gilson Marques, que está aqui também, né? Tem mais algum item que vai ser apreciado Não, hoje? vai encerrar até mesmo pelo adiantar da hora e pela questão que a deputada Gisela Simona é autora de um requerimento aqui e que vai começar, os convidados da audiência pública já estão no local desde as 16 horas. Perfeito. Presidente, só porque não custa nada pleitear, não custa nada pedir. Tem 2 requerimentos de audiência pública minha aqui, que não tem passagem para lugar nenhum, a não ser de quem vai ser convidado. São requerimentos de extrema importância, que trata sobre a possibilidade da tarifa zero em prol da mobilidade urbana. E o outro requerimento que fala das taxas extras que são cobradas dos profissionais da educação física, dos personagens trainers, em algumas academias. É cobrar deles uma taxa para que eles possam trabalhar. Eu quero fazer essas 2 audiências públicas para que a gente possa debater o tema. Nós vamos fazer, deputado Duarte. E aí, se nós pudéssemos aprovar esses 2 requerimentos de audiência pública aqui em Brasília, eu já conseguiria correr para uma pauta, para uma data. Então, o meu pedido é simples. Se tiver polêmica, ok, eu espero mais uma semana, já vamos para 2 semanas esperando. Não sou só eu que estou esperando. Deputado Duarte, o senhor sabe o possível. apreço que eu tenho por Eu Vossa sei. Excelência, E é o quanto eu recíproco. gosto do senhor. Mas, infelizmente, por respeito à deputada Gisela, eu me comprometo de, na semana que vem, a gente dar celeridade a esses pedidos de Vossa Excelência, dessas audiências públicas, mas eu tenho que respeitar também a nossa colega, Não, deputada eu tenho certeza Gisela, que que ela os quer essa convidados audiência dela também. já estão aqui, né, deputada Gisela, até pelo adiantar da hora, e hoje provavelmente a gente vai começar a ordem do dia mais cedo, que pode prejudicar também a audiência pública. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião, às 16h41. Antes, convocando os nobres deputados para a reunião extraordinária de audiência pública a ser realizada em alguns instantes no plenário 8. Está encerrada a reunião.